Nós estamos na série Atos de Transformação. E nós vamos falar hoje sobre uma personagem chamada Dorcas. Hoje esse é o nosso tema aí, Atos de Transformação, Dorcas. Para essa reflexão, eu quero convidá-los à leitura de Atos, capítulo 9. Nós vamos ler então do verso 31 ao 43. A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Viajando por toda parte, Pedro foi visitar os santos, que viviam em Lida. Ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que estava acamado fazia 8 anos. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo. Levante-se e arrume a sua cama. Ele se levantou imediatamente. Todos os que viviam em Lida e Sarona o viram e se converteram ao Senhor. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias ela ficou doente e morreu, e seu corpo foi lavado e colocado num quarto do andar superior. Lida ficava perto de Jope. E quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhe: não se demore em vir até nós. Pedro foi com eles, e quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito, quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se de pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope durante algum tempo com um curtidor de couro chamado Simão. Amém? Em nosso último encontro, eu disse, que o verso 31 que acabamos de ler faz a transição dos eventos ocorridos logo após a conversão de Saulo, a quem hoje chamamos de Paulo, para apresentar a autoridade de Pedro sobre a igreja primitiva e o seu apoio à pregação do evangelho aos gentios, a partir então da experiência vivida na casa de Cornélio. Após a ida de Paulo para Tarso, a igreja, segundo o texto, entrou num período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. E segundo, nós acabamos de ler, ela crescia encorajada pelo Espírito Santo em número. Durante este período de paz que se encontrava a igreja, Pedro passou então a visitar os santos que haviam se espalhado devido à perseguição em Jerusalém. Certamente que ele buscava fortalecer os cristãos outrora perseguidos e os novos convertidos. Em Atos 8 nós lemos que ele e João foram para o quê? Samaria. No capítulo 9, agora, nós vamos encontrar Pedro, então, já na cidade de Lida. Eu vou pedir para colocar o mapa na tela para vocês. Então, aí vocês conseguem visualizar neste mapa, onde está ali vermelho, vocês estão vendo Lida, e onde está amarelo, vocês estão vendo Jope. Lembrando que Pedro está em Lida, e ele vai depois para Jope. Lida era uma cidade na Judéia que pertencia à tribo de Efraim, situada ali então na estrada entre Jerusalém e Jope. Em Lida, Pedro curou um paralítico.
chamado Enéas, que estava há 8 anos acamado. E tal milagre colaborou para a conversão, então, de muitos na cidade de Lida e Sarona. Agora eu vou pedir para colocar um outro mapa. Aí vocês têm aquela região vermelha. Essa região vermelha é a região que se chama Sarona. Sarona é a palavra Saron. É o nome dado, então, a um terreno plano, a uma planície. Havia 2 regiões em Israel de pastagem com este nome. O nosso texto se refere aí, então, à planície entre as montanhas de Efraim e o mar Mediterrâneo, conforme vocês estão vendo ali. Entre o Carmelo, que fica ao norte, e Jope ao sul. Foi este Saron que se tornou célebre pela sua beleza e fertilidade. Então, quando nós estamos falando de Saron, nós estamos falando de uma região plana, de planície. Então foi essa planície que se tornou célebre por sua beleza e fertilidade. Ainda hoje, essa região ela conserva estas qualidades. Você encontra ali adornado este local de rosas brancas, vermelhas. Aí você lembra o que? Rosa de Saron. Essa região também tem narcisos, cravos encarnados, lírios brancos. É uma região, então, que diz ser muito bela. Em Jope, cidade localizada no litoral do mar Mediterrâneo, conforme nós já tínhamos ali olhado no mapa, havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas. Tabita é o nome de origem aramaica, que significa gazela. Tabita significa gazela. Enquanto Dorcas é o mesmo significado no grego, gazela. Embora nos pareça estranho, né? Você dar este nome a uma filha, vou colocar o nome da minha filha Gazela. Para nós, hoje, pode parecer um pouco estranho, mas era muito comum naqueles dias. Por quê? Porque a gazela era considerada por eles um animal bonito, um animal elegante no seu andar. Então, era comum se dar à menina esse nome. Então, era como se estivesse chamando, na verdade, não de gazela, mas de elegante, de bela. Essa era a ideia. Mas no pé da letra, significa gazela, tá? Pedro estava, então, em Lida, que ficava o quê? Perto de Jope. Essa mulher chamada Dorcas, que era conhecida pelas suas boas obras, pelo dar esmolas, veio a falecer, morrer. E Pedro, que estava perto, então foi chamado para ir à cidade de Jope. Nós vemos no texto que foi enviado 2 homens para chamá-lo. Quando Pedro chega em Jope, e ele vai ao quarto superior, onde estava sendo velada Dorcas, as viúvas que lá estavam, diz o texto que o cercam, o rodeiam, né? Chorando e apresentando para ele os vestidos, as roupas que ela havia feito para elas. Pedro pediu naquele momento que todos saíssem do quarto. Depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se então para a mulher morta, disse: Tabita, o nome dela em aramaico, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. E este fato que se tornou conhecido em toda a cidade de Jope. Um milagre. Ela estava morta, veio à vida novamente, ressuscitou. E aquilo se espalhou. A rádio pirata, né, anunciou para todo mundo. E as pessoas vieram que a crer por causa deste fato. Afinal de contas, Pedro havia pregado sobre Jesus. E ele falou ali também, certamente, em nome de Jesus. E eles vieram a crer, então, em Jesus Cristo. Então, aquele fato notório atraiu muitas pessoas. Eu quero destacar, assim, dentro
dessa história algumas coisas para nós. Eu acredito que nós podemos dizer que os milagres realizados por Pedro, narrados nesta perícope, e aí eu vou lembrar que teve o milagre de Enéas, na cidade de Lida. Estava 8 anos acamado, e agora, próximo, esse milagre em Jope da ressurreição. Os milagres autenticam o ministério apostólico de Pedro. Por isso, como eu falei, há uma transição da conversão de Saulo, agora onde Lucas está mostrando e autenticando este ministério apostólico de Pedro, e está com isso também autenticando a veracidade de Jesus pregado por Pedro. De fato, aquele era o Messias. Uma mulher morta foi ressuscitada. Um homem, 8 anos acamado, se levantou. Então eles entendiam sim que aquela pregação do apóstolo Pedro referente a Jesus Cristo, então era verídica e verdadeira. Estava sendo autenticado através destes milagres. Hoje, então, eu quero me concentrar aqui na personagem Dorcas. Não vou me prender a Pedro. E a primeira transformação, visando que nós estamos falando de atos de transformação, e eu tenho buscado enxergar transformações em cada parte daquilo que tenho trazido a vocês. A primeira transformação que eu destaco aqui a partir da vida dela, é que Dorcas, do anonimato, ela vai ao reconhecimento. Dorcas, então, do anonimato ao reconhecimento. Essa é a primeira transformação que eu quero trazer para vocês. Quem era Dorcas? Você não tinha ouvido falar de Dorcas até então, na história. Uma discípula. Mas ninguém sabe em que momento Dorcas foi convertida, em que momento que ela estava andando com Jesus, que momento que começou a seguir, se ela foi porventura uma das mulheres alcançadas quando a igreja se espalhou, ou se ela já estava lá em Jerusalém e é uma daquelas que se espalhou. Quer dizer, não temos uma referência a respeito dela. Ela está no anonimato. Então eu estou considerando, por isso a transformação de Dorcas do anonimato. Porque o testemunho agora de Dorcas e suas obras só nos foram apresentados devido à morte dela e à sua ressurreição, através da oração do apóstolo Pedro. Possivelmente, se Pedro não tivesse ressuscitado Dorcas, ela talvez nem teria aparecido aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Estaria ainda hoje desconhecida de nós, e as suas obras esquecidas por nós. Contudo, a sua morte, interessante, né? A sua morte fez com que ela saísse do anonimato e se tornasse reconhecida como uma gazela. Uma mulher elegante em seu testemunho de amor para com o próximo. Dorcas, ela sai do anonimato para se tornar reconhecida no meio cristão como uma mulher que fazia falta para aqueles que com ela se relacionavam. E isso é importante você guardar no seu coração. Dorcas foi reconhecida pela falta que ela fez ao morrer. Que interessante. Acredito que nós temos hoje muitas Dorcas, muitas mulheres e também muitos homens, né, servindo a Deus no anonimato. Não são conhecidos da mídia gospel, contudo as suas vidas fazem falta onde estão servindo. São imprescindíveis no reino de Deus. E eu não estou dizendo que não possam ser substituídas. Não existe alguém que não possa ser substituído. Não é disso que eu estou falando, mas são imprescindíveis, porque a ausência delas faz falta, é sentida, é percebida. É como aquele amigo que você tem, ou aquela amiga, não sei, que você tem, sabe que no dia que todo mundo se reúne, percebe, poxa, não está aqui.
Tem aquela pessoa, não é, que alegra o ambiente, tem aquela pessoa, né, que contagia e que você fala, faz falta. Ela faz falta. Dorcas era essa pessoa, que na hora que ela veio a falecer, todos sentiram falta dela, porque ela era imprescindível. E eu creio que existe entre nós Dorcas, seja, né, homens ou mulheres nesse sentido, né, que estão no anonimato, mas que são imprescindíveis para a vida da igreja de Cristo. Tanto aqui na nossa igreja, quanto em outros locais, pregadores que você nem conhece, estão no anonimato, mas que são homens realmente de Deus, homens que zelam pela palavra de Deus. E é esses, né, que Deus está de olho. Ela era imprescindível, por quê? Porque ela dava esmola? Ela era imprescindível porque ela fazia roupas para as pessoas? Se Dorcas fosse imprescindível só por isso, triste vida. Triste vida. Porque se as pessoas te consideram imprescindível só pelo que você faz para elas, triste vida sua. Porque na hora que você não puder fazer por qualquer motivo, elas vão te descartar. Já vão te jogar fora. Não era isso que tornava Dorcas imprescindível. Eu acho isso muito interessante. Por que então Dorcas era imprescindível? É verdade, a Bíblia diz que ela dava esmola, que ela fazia o bem. Assim temos muito entre nós. Pessoas que visitam o enfermo, distribuem cesta básica, que estão servindo de alguma forma, ensinando a Bíblia para as pessoas, fazendo discípulos. E não servindo pela glória, mas que são movidos pelo amor ao próximo. E é isso que eu acredito que Dorcas tinha, amor ao próximo. E esse amor era contagiante. O fazer a roupa para atender a necessidade das viúvas era uma demonstração desse amor. Mas não era a roupa em si que a tornava imprescindível, mas era o amor que ela dedicava àquelas pessoas que a tornava imprescindível. Não era o fato dela dar uma esmola para aquele que estava em necessidade, mas era o amor que ela dedicava a essas pessoas que era imprescindível. Porque as pessoas, quando estavam ali apresentando para Pedro a roupa que foi feita por ela, o vestido, elas estavam mais do que isso. Elas estavam querendo mostrar para Pedro o quanto Dorcas era imprescindível para elas, o quanto Dorcas era valiosa, o amor que Dorcas tinha por elas, o cuidado que Dorcas tinha por elas. Mas então nós vamos entender um pouquinho. Jope era uma cidade litorânea, como a gente viu no mapa. Havia que ali um porto naquele lugar. E também ali havia homens que viviam então da pesca e de tudo aquilo que o porto, né, comércio, fazia. Lembra de Jope? Talvez alguns aqui se lembrem. Teve um profeta que fugiu de Deus e foi para onde? No porto, lá em Jope. Um homem que foi engolido por um grande peixe. Nós costumamos falar com uma baleia, né? Mas que foi engolido por um grande peixe. Um tal de Jonas foi parar lá em Jope. Agora preste atenção. Quem eram as pessoas que ela estava ajudando? Viúvas. O que acontecia na cidade ali? Muitas mulheres eram casadas com esses homens do porto, com esses homens da pesca, com esses homens que viviam do mar. A cidade era portuária. Esses homens entravam em alto mar naqueles tempos. Não tinha toda a estrutura que nós temos hoje de navegação, não tinha tudo. E muitos desses homens sumiam, nunca mais voltavam. Muitos morriam em alto mar. Então a cidade tinha muita viúva. Pode ver que é viúva, não era viúvos, né? Viúvas. Essas mulheres, você precisa considerar que nós estamos falando daquele tempo antigo. Essas mulheres, elas não tinham trabalho, né? Hoje, nós temos aqui viúvas também, mas que trabalham, que produzem, que têm seu... Naquele tempo não era assim. As mulheres dependiam inteiramente dos seus maridos, que iam então lá para a pesca, e aí não voltavam mais. O que acontecia com essas mulheres? Elas ficavam desamparadas. E agora elas estão sem recursos.
E essa mulher cheia de amor, vendo tudo isso na sua cidade, e vendo as irmãs da igreja dessa forma, ela começa o quê? Poxa, preparar para elas roupa, dar esmola, né, dar assistência que elas necessitavam. Ela vai buscando suprir para a vida dessas mulheres o que ela pudesse. Ela fazia com todo amor e carinho. E isso comovia essas viúvas. Poxa, olha só Dorcas, né, me trazendo um vestido. Olha Dorcas trazendo aqui uma cesta básica na minha casa. E eram mulheres, muitas vezes viúvas novas, casaram, o marido foi pescar e às vezes morreu jovem. Elas estavam lá, jovens, viúvas, eram também viúvas de mais idade, mas Dorcas estava sempre ali cuidando delas, provendo que ela pudesse para aquelas mulheres, para aquelas viúvas. E isso é algo tremendo. E é isso que nós precisamos olhar para essa história e compreender. Então, é mais do que simplesmente o ato de dar um vestido, é mais do que simplesmente o vestir, mas é a preocupação e dedicação que ela tinha para com todas aquelas viúvas. Ela estava provendo para elas esperança. Ela estava provendo para elas conforto, através do seu abraço, através da sua roupa, através de uma cesta básica. Ela estava dando àquelas pessoas o amor que elas precisavam na ausência do marido e o sentimento de que não estavam desamparadas. Era como se Dorcas estivesse falando: conte comigo, eu estou com vocês. É isso que tornou essa mulher imprescindível. Ela fazia então falta para aquelas mulheres. E quando Dorcas morre, elas mandam chamar Pedro. Não é porque Pedro era o grande apóstolo, não. É interessante, né? Porque às vezes nós queremos chamar as pessoas pelo nome que elas têm, pelo que elas representam. Vamos trazer para o nosso púlpito, né, aquela pessoa, aquele pregador, porque ele é famoso. Não. Elas mandam chamar Pedro porque queria Dorcas. E já era notório e muito ouvido os milagres que Pedro estava fazendo e realizando. De tal forma que Pedro, até por onde passava a sombra, curava. Gente, traz esse Pedro aqui. Nós queremos Dorcas. Então, o Pedro se torna diante de Dorcas pequeno. O brilho do apóstolo, diante do brilho dessa mulher, do seu testemunho, se torna pequeno. E então Pedro vai até aquele lugar. E o milagre acontece conforme nós lemos. Eu acho isso tremendo nessa passagem. As grandes transformações, elas acontecem muitas vezes através de pequenos gestos, carregados de amor. Pequenos gestos carregados de amor. É o que de fato marca a vida de um ser humano. Às vezes, é aquela flor que você entregou para sua mãe, com tanto amor e carinho que jamais ela esquece. É o amor que marca. É o amor que marca a história. E assim é a nossa vida. Da mesma forma que quando o inverso acontece, também marca muito a alma da pessoa. Quando alguém chega com você carregado de ódio, te trata, né, dessa forma, aquilo fere a alma. E a pessoa demora anos, às vezes, e às vezes nunca vence aquilo. Fica lá impregnado. Uma palavra que foi dada com ódio, com rancor, cheio de ira, fere. Que é o oposto. Mas o amor é algo maravilhoso. E Dorcas estava fazendo isso. De forma então que ela era para eles imprescindível. Eu já estou vendo lá as crianças, eu falei, eu preciso acelerar aqui. Eu vou então terminar. Mas eu vou terminar chamando você para uma reflexão. Se você morresse hoje, isso não vai acontecer, tá bom? Fica tranquilo. É só uma hipótese, tá bom? Se você morresse hoje, as pessoas de sua comunidade iam sentir falta de você? As pessoas da sua convivência no seu trabalho iam sentir falta de você?
sua casa, sua família, ia sentir falta de você? O quanto você é realmente relevante na vida das pessoas que te cercam? O quanto que você é imprescindível no meio onde Jesus te colocou? Dorcas fazia falta porque ela era uma explosão de vida, servindo e amando as pessoas como ela podia. Fazia roupas, dava esmola, socorria como podia as viúvas de Jope. E ela certamente transbordava amor e carinho às viúvas de seu convívio. Então eu volto aqui a levantar outra pergunta para você. Aonde você está investindo sua vida? Onde você está depositando sua energia? Qual é a marca que você deixará de testemunho quando partir desta vida para melhor, como dizem por aí? Qual é a marca? Algumas pessoas serão lembradas após sua morte pela alegria. E talvez tenha umas pessoas assim que você já vem na tua mente, né? Outras pela generosidade, como Dorcas. Outras serão lembradas pela capacidade de ensino. Outras pela retidão. Algumas serão lembradas pela preguiça. Outras pelo destempero. Algumas pela avareza. Outras pela desonestidade. Você já foi num velório? Daqueles que você chega lá e aí você chega lá, está lá o corpo, as pessoas choram, daí sai lá para fora um pouquinho assim, aí alguém começa a contar a história da pessoa, não é assim? Ah, aquela pessoa, dia tal, ela fez isso, fez bem. E assim tem aqueles que lembram das coisas boas que vão contar, porque a pessoa deixou marcas boas, mas tem aquelas pessoas também que depois vão ser lembradas pelas coisas ruins. As pessoas vão falar assim, essa pessoa foi assim, foi hipócrita, foi isso, foi aquilo. Tudo se revela no fim. Que marcas você vai deixar na sua ausência? Dorcas fez falta. E você? Faz falta? O que você está construindo hoje? O que você está fazendo agora? Para deixar marcas na vida das pessoas que te cercam, que estão ao seu redor, marcas boas, marcas santas, a fim de que você seja lembrado através delas. Você não precisa fazer grandes coisas e nem ser notado pela multidão. Não. Para você fazer coisas notórias. Dorcas estava no anonimato. Ninguém sabia. Se não fosse lá ressuscitá-la, não saberíamos também. Mas ela estava fazendo. Ela estava fazendo. Ela estava fazendo. Você não precisa fazer para os homens verem. Faça para Deus ver. Mas faça. Não deixe a sua vida passar sem que você deixe marcas nas pessoas de amor. Não deixe a sua vida passar de forma que depois ninguém mais se lembre de você. Pense sobre isso. Não precisa fazer grandes coisas, mas faça com amor as pequenas coisas. E elas marcarão as vidas para todo sempre. Use o seu dom. Por mais simples que você possa achá-lo. Por mais irrelevante que você possa considerá-lo. Mas use-o com amor. Para honrar Jesus. E não a si mesmo. E ao fazer isso com amor e dedicação, você vai deixar marcas inapagáveis nos corações daqueles que você abraçar e servir. É através deste testemunho, do seu testemunho, das marcas que você deixar, portas também se abrirão, para que você possa dizer, eu sou cristão, e Cristo será honrado através de você. Eu quero convidar você a fechar os olhos.